A palavra de Deus diz que Ele nos ama e quer que todos nós sejamos salvos. Mas o pecado nos afasta de Deus. Por isso, Ele mandou o seu Filho amado para pagar por todos os nossos pecados. Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. Eu sou Braulio Lima e esse é o nosso Graça e Paz. Essa é a nossa primeira gravação, nosso primeiro vídeo de 2024. Olá vocês novos decididos, assim como eu, que vem acompanhando aí o nosso trabalho aqui através do canal Itapo Artes. Quero agradecer muito aos comentários dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Continue comentando, continue dando sua opinião aí sobre o nosso trabalho. Esse trabalho aqui é voltado, mais direcionado para aqueles novos decididos. Né? Eu não tenho tanta experiência na caminhada cristã, como eu sempre venho falando nos vídeos que eu estou gravando e colocando aqui no nosso canal, no canal Itapo Artes, mas o intuito desse vídeo é dar aquele apoio, né? Prestar aquele apoio a esse pessoal novo na caminhada cristã, os novos decididos, e por que não dizer a todos os cristãos do Brasil, porque na verdade a gente vê que existem muitos velhos decididos que também estão precisando daquele empurrãozinho, né? E a gente, o intuito do nosso canal aqui também é esse, é ajudar a fazer com que aquele irmão que esteja um pouco assim desanimado, aquele irmão que esteja um pouco assim, com a fé um pouco abalada, né? Que nos acompanhe aqui no canal, que a injeção certa, a gente está falando sempre de Cristo Jesus, a gente está falando de Deus, e a gente está falando da Bíblia Sagrada. O vídeo de hoje, a gente quer falar com você que tem que tomar essa decisão, com você que ainda não é cristão, mas que costuma visitar igrejas, sabe um pouco do Evangelho por ouvir dizer, mas ainda não fez a decisão mais importante da sua vida. Esse vídeo é direcionado a você, hoje, que acredita em Deus, é aquela pessoa que ninguém fala que não acredita em Deus, né? Pode ser o mais herege que tenha, pode ser aquela pessoa que não gosta de ser, tem uns que dizem assim, não pode ser doutrinado, eu não vou para a igreja porque tanto qualquer igreja, qualquer religião, ela doutrina a gente, deixa a gente assim, dominado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, quem pensa assim é porque certamente ainda não acompanhou de perto uma igreja cristã de qualquer placa. Não existe, às vezes tem alguns irmãos, né, que dizem assim, não, a minha igreja é a certa. Aí outro lá na frente diz, não, a certa é a minha. Aí outro lá mais na frente diz, não, aquelas igrejas lá, não, a certa é a minha. Irmãos, a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja somos nós. Os templos evangélicos, o que é que vocês têm que buscar neles? A palavra de Deus da maneira que está aqui, na Bíblia Sagrada. O que é que diverge uma igreja de outra? A igreja que não segue a palavra de Deus com a Bíblia Sagrada. Ela, obviamente que ela vai ser diferenciada, né? Então assim, o que é que você tem que buscar? Uma igreja que siga rigorosamente, digamos assim, a Bíblia Sagrada. Ou pelo menos tente, ou pelo menos faça essa busca para seguir a palavra de Deus. É só seguir, sem inventar, é seguir o que está aqui. Então eu quero me dirigir a vocês que ainda não tomou essa decisão. Vamos lá? Então preste atenção aqui em Braulio Lima e sigam esse texto agora para a gente comentar. Vamos lá.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Versículo 20. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Então, irmão, nós crentes, nós cristãos, a gente tem um holofote bem grande, né? Maior, né? Bem grande em cima da gente. Então, quando a gente se aproxima de uma pessoa não crente, né? Uma pessoa que ainda não se converteu, de uma criatura, a gente fica, né? Eu confesso que eu mesmo, que deve ser o caso de muitos irmãos que estão nos ouvindo agora, a gente fica um pouco acanhado, porque eles acham que a gente somos metidos, que nós somos, a gente já disse que já estamos salvos, que Deus olha para a gente de maneira diferente, mas não é a gente que fala não. Como vocês viram aí no versículos 19 e no versículo 20 de Atos 3, está falando sobre isso, né? Que você se arrependa e volte para Deus, a fim de que Ele perdoe os seus pecados. Não tem nada inventado, irmãos, não tem nada inventado. É a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada, em vista da sua salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Versículo 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Irmãos, nesse texto aí do Evangelho de João 3, 18, o versículo 18 e 19, ele está bem claro quando ele diz que o que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. É interessante, né? Todo mundo diz, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Você creia em Deus e não tenta pelo menos seguir, você não tenta pelo menos seguir as ordenâncias de Deus. Claro que ninguém vai dizer essa blasfêmia, né? Assim, alguns têm coragem, mas assim, dificilmente a gente vai encontrar alguém que tenha coragem de dizer, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. Vai dizer que acredita, né? No 19, né, como vocês viram aí, é onde ele está dizendo, e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal, né? Isso aí é bem interessante, porque o texto 18 e o 19, né, eles se completam, né? O texto 18 está falando que aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho de Deus. Aí ele segue com 19 dizendo, e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz do mundo, que é seu Filho, mas as pessoas preferem a escuridão porque fazem o que é mal, né? Ou seja, Deus mandou seu único Filho para nos salvar, mas tem gente que prefere o pecado, tem gente que prefere a escuridão. Então, o que a gente está falando aqui não é nada inventado. Está na Bíblia. Vocês que têm Bíblia, de qualquer versão que vocês tenham em casa, qualquer versão,
vocês podem seguir esses textos, o texto da Bíblia, o texto que eu estou lendo aqui, está aparecendo aqui embaixo do vídeo, e é só vocês acompanharem. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 14. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Então, irmãos, o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João que acompanhou Jesus em várias empreitadas, em várias caminhadas, em várias peregrinações, e ele escreveu o livro do Apocalipse, que muitos irmãos, muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo Jesus não gostam muito de ler Apocalipse, às vezes vai lá só um pouquinho, aí volta e tal, mas a Bíblia não tem nada inventado não. A Bíblia foi escrita por homens de Deus, né? A Bíblia, ela é como os nossos professores na escola bíblica falam, ela se completa. Então, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela se completa. No capítulo 22, no versículo 14 em diante, que vocês viram aí, a palavra de Deus diz: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos portões. Irmãos, está em Apocalipse 22, do 14 em diante. Se você tiver uma Bíblia em casa, você faça essa leitura e veja que interessante para você que tem ainda dúvida se vai se converter, se não vai se converter. No versículo 14, quando diz assim: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, não está se referindo a lavar roupa não, e ir para o tanque lavar roupa não, está se referindo à questão do arrependimento do pecado. Felizes as pessoas que se arrependem dos pecados. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida. Árvore da vida, a palavra de Deus. Aqueles que se arrependem do pecado terão o direito de aproveitar-se, se alimentar com a palavra de Deus. E ainda diz assim: e de entrar na cidade pelos seus portões. Ou seja, entrar pelos seus portões, ser chamado à presença de Deus, entrar no céu, no paraíso, Só repetindo o texto, que coisa bonita, Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos portões. Está claro aqui, mas fora da cidade estão os que cometem pecados. Veja que no 14 ele fala que vão entrar na cidade pelos portões. Aí aqueles que não se arrependeram, que preferem ficar no pecado, eles vão estar fora da cidade. E aí eu pergunto a vocês, a você que está nos assistindo agora, a você que chegou nesse vídeo aí e ainda não se arrependeu, ainda não se converteu. Você prefere ser essa pessoa a qual o versículo 14 de Apocalipse 22 se refere? E aqueles que preferem lavar sua roupa, deixar seu pecado e entrar pelos portões, você prefere aquele que vai ficar fora dos portões? Essa é a pergunta. Vamos lá, vamos seguir. Mateus capítulo 16, versículo 24. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer.
e me acompanhe. Então, irmãos, nesse texto aí, né, do Mateus 16, 24, a palavra de Deus é clara, né? Foi o que falou aí. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Isso aqui Jesus está falando aos seus discípulos, está em Mateus 16, no versículo 24, e ele segue aqui o 25, 26, conversando com os seus discípulos. Ele está dizendo que não é fácil, não é? Quando você, já falei isso em outros vídeos, quando você se transforma numa nova criatura em Cristo Jesus, quando você se converte, você não pensa que você vai ter uma vida fácil, não. Vai ter os momentos, né? Os momentos maravilhosos. Na verdade, os momentos são maravilhosos. Mas, se você era uma pessoa que tinha dívida, você vai continuar tendo suas dívidas. Só que agora você vai ter outra maneira de você absorver os seus problemas familiares, os seus problemas no trabalho, os seus problemas na escola, né, para aqueles que ainda estudam, aqueles que fazem curso. E o texto aqui, o texto 24, 16, 24, diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Me acompanhe. Esqueça seus próprios interesses. Ou seja, tem uma passagem na Bíblia onde uma pessoa pergunta a Jesus o que era preciso para seguir ele. Ele disse: venda tudo que você tem, dê algumas coisas aos pobres e tal, né? E me siga. Então ele procurou esse rapaz, ele já estava longe. Você tem que se despir de tudo. Você, como eu falei lá anteriormente, eu não vou me converter não, porque eu vou perder minhas festas. Primeiro que você vai se divertir melhor ainda. Porque além de você estar ali com a presença do Espírito Santo, você vai se divertir. Mas se você ficar com esse pensamento, não é mais. E as festas, como é que eu faço? Não. E às vezes eu fico pensando assim, eu me converter, lá no meu trabalho ninguém é convertido, aí eu me converto, depois vão ficar zombando de mim. Isso aí, que queira que não queira, você está pensando também nos seus interesses. E você tem vergonha de ser um discípulo de Deus aqui na Terra, um discípulo de Jesus, melhor dizendo, aqui na Terra? Você tem vergonha? Então, é o que esse texto está falando aqui. Esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Esteja pronto para ser perseguido, esteja pronto para, às vezes, até ser zombado, esteja pronto para tudo isso, porque é como eu disse eu já disse aqui nesse vídeo, já disse nos vídeos anteriores, nós cristãos, nós temos um holofote bem em cima da gente, bem enorme. No texto 25, ainda de Mateus 16, diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Ou seja, aquele que enfrentar as zombarias, as mangações, mas sustentar ali, eu sou cristão, eu sou um representante, um discípulo, um guerreiro de Deus, um soldado do cristianismo, um soldado de Cristo aqui na terra, esse aí terá uma vida verdadeira. É o que está falando aqui no texto 25 de Mateus. Ok? Vamos para outro texto.
Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Versículo 26. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Versículo 27. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Irmãos, esse texto de Hebreus 10, esse versículo aí, ele é direcionado àqueles irmãos que em todos os vídeos eu toco no assunto aqui. Aqueles irmãos em Cristo Jesus que o texto já está falando. Eu vou ler aqui o texto de novo, que é bem interessante. Ele diz assim, do versículo 25: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ou seja, quando se fala em reuniões aqui, vamos trazer para os cultos evangélicos, né? Quando a gente está no templo cultuando o nome de Deus. É uma ordenância de Deus. Em Hebreus 10, no versículo 25, está falando que é uma ordenança de Deus que não abandonemos o costume de assistir às reuniões. Ou seja, que não abandonemos o costume de ir aos templos religiosos, mesmo aqueles que acham que não precisam mais ir porque já estão salvos. Então, a palavra de Deus, ela está clara aqui, né? No versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Qual o dia que está chegando? Final dos tempos, está aí os sinais, está tudo aí. Então, e ainda fala aqui, né, que animemos uns aos outros. A partir do momento que você não é um frequentador assíduo de cultos, não estou falando aqui da minha igreja, não estou falando da igreja aqui do meu irmão, não estou falando aqui das igrejas, eu estou falando aqui universalmente, né? Mundialmente, nacionalmente. Eu estou falando de todas as igrejas, aqueles cristãos que vai para a igreja uma vez ou nunca durante o mês. Tem irmãos que só vai na Santa Ceia, como já falei aqui. Tem irmãos que vai da Santa Ceia porque é o primeiro domingo do mês, né? Tem igreja que faz no primeiro domingo, tem igrejas que faz no primeiro sábado, né? E por aí vai depender da doutrina religiosa. Eu já ouvi de irmãos de outras denominações religiosas, até da nossa mesmo, tem alguns que pensam assim, não chegou a me falar, como eu sou novo decidido, né? Mas eu já ouvi irmãos falar a mim que a gente não precisa ir para todos os cultos, a gente não tem que ir. Agora, quem é da obra, né? Quem está na obra, quem está ali à frente de algum projeto, esse aqui tem que ir. Mas aquele irmão que não é da obra, aquele ali não precisa ir não. Não tem essa necessidade. Eu aprendo o contrário. Na escola bíblica eu aprendo o contrário. E o texto aqui
de Hebreus 10, 25, está dizendo: não abandonemos como alguns fazem, né, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ainda mais agora que a gente vê que está chegando o final dos tempos. Não desanimemos, né? Não desanimemos os outros que estão chegando. Aqui está dizendo: anime uns aos outros. Principalmente esses irmãos novos convertidos. Se você é aquele irmão que não gosta de ir para a igreja, tem preguiça, né? O irmão tem preguiça. É interessante. Eu vejo irmãos cansados, assim, esgotados fisicamente, que nem todos têm um trabalho assim, que não exige muito do físico, né? Cansado, outros exigem muito da mente. Então, mas assim, eles, mesmo cansados, vão para a igreja. Então, vamos dizer que os cristãos, os mais velhos, são os pais, e os novos estão chegando agora, igual a mim, os novos decididos também que chegou depois de mim, sejam os filhos, e vocês têm que ser um exemplo para eles. E é um mandamento de Deus, está aqui na Bíblia Sagrada, em Hebreus 10, 25, que segue dizendo assim no 26, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Ah, irmão Braulio, e não ir para a igreja é pecado, é? Está aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui. É uma ordenância de Deus. Ah, vai perder a salvação porque não foi para o culto? Não vai perder. A palavra de Deus não está falando isso aqui, não. Mas ela está sendo direta aqui quando diz, é tipo um conselho: não abandonemos, como alguns estão fazendo, né, o costume de assistir às nossas reuniões. E no 26 ele diz: pois se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, ele está falando que é um pecado. Pois se continuarmos a pecar de propósito, por que de propósito? Porque não é desconhecido os dias que vai ter o culto. Não é? Então, se a pessoa não foi porque não quis. A não ser que naquele dia você esteja trabalhando, estudando, fazendo um curso técnico, você está doente. Então, é por isso que diz aqui: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. E ele segue aqui dizendo no 27, pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quando vocês juntam aqui em Hebreus 10, o versículo 26 e 27, aliás, 25, 26 e 27, irmãos, se eu fosse o irmão Fujão, eu prestava muita atenção aqui nesse Hebreus 10 aqui, principalmente nesses 3 versículos. E você, velho decidido, né, que se afasta, né, começa assim aos poucos, começa perdendo o culto, começa criando outras prioridades. Ah, quebrei a unha, não vou para a igreja. Ah, manchei meu esmalte, não vou para a igreja hoje. Ah, eu moro muito longe, o carro não passa aqui na porta. Ô, irmão, pelo amor de Deus. E vocês que observam isso, lá em Tiago 5, no versículo 19, no versículo 20, diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, ou seja, voltar para os caminhos do Senhor, aí no 20 diz: lembrem disto, quem fizer um pecador voltar
do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. É difícil a gente observar e a gente chegar até esse irmão que está, né, adentrando por esses caminhos. Então, irmãos, nosso vídeo de hoje foi direcionado, né, como eu falei no início, a esses irmãos, nessas pessoas, as criaturas, né, de Deus, que ainda não aceitaram Jesus, por assim dizer, né? Não se converteram, não se transformaram em uma pessoa salva, em uma pessoa que esteja buscando a sua salvação. Certo, irmãos? E para vocês novos decididos, né, não saiam dessa caminhada. É uma caminhada árdua. Né? Nós somos felizes em Cristo Jesus, mas é uma caminhada árdua. Mas não vamos nos desviar, vamos tentar se aproximar mais e mais do livro dos profetas, da palavra de Deus. Irmãos, vocês que nos assistem, vocês que acompanham o nosso trabalho, a gente pede que vocês divulguem os nossos vídeos, porque é interessante, né? A palavra de Deus diz: idem e pregai o Evangelho. E essa ferramenta, YouTube e outras plataformas sociais, elas são uma ferramenta que podem ser e devem ser usada também para evangelizar e tentar, né, passar para essas pessoas, passar para estas pessoas que acham que ser cristão é ser uma pessoa atrasada, é ser uma pessoa metida, é ser uma pessoa que se gaba, que está salvo. Passar para essas pessoas que busquem mais a Deus, que busquem mais a ser um verdadeiro seguidor de Cristo Jesus. Irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos.